capítulo 6. Atos, capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo. Atos, capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo, até o versículo 15, então. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Através desse texto, irmãos, podemos aprender princípios para que os ministérios da igreja sejam saudáveis. Acabamos de ver um casal dentro da igreja, ou seja, da comunidade dos crentes. Ananias e Safira, que deram ouvidos a Satanás. Alguém já disse, Satanás atacou a igreja de 3 formas: perseguição, corrupção de dentro e distração. Distração é o foco aqui do capítulo 6. Quando a pessoa não faz aquilo que Deus chamou para fazer. E se envolve com outras atividades que são importantes, mas não se referem ao chamado que aquela pessoa teve da parte de Deus. Servir as mesas, atender os irmãos, isso era extremamente importante, era fundamental. Mas os apóstolos não poderiam deixar a pregação da palavra para executarem este serviço. Esse ataque de Satanás é pior no sentido de ser mais sutil. Quando tira os ministros da palavra
das suas atividades principais, oração e palavra. Porque o crescimento da igreja reflete e acompanha o crescimento da liderança. Imagina se os apóstolos começassem a tratar deste ponto, que é importante, já disse, de atender às mesas, mas por outro lado, deixassem de pregar, evangelizar e orar pelo rebanho. O contexto aqui se refere a necessitados não atendidos. Os judeus de fala e cultura grega, helenistas. Você pode ver no versículo 1 aí, houve murmuração dos helenistas. Judeus de fala e cultura grega, de modo geral é isso. Os helenistas, do helenismo. E as viúvas deles estavam, então, desamparadas. Diz o texto, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O texto não sugere que havia um propósito, ou seja, eles faziam isso de uma forma consciente e deliberada. O contexto aqui sugere que era o excesso de trabalho que dificultava atender a todos. Então a falha era uma falha na administração ou supervisão. Um texto que poderia ser colocado ao lado desse é aquele de Moisés, Êxodo capítulo 18, em que Moisés estava atendendo o povo de manhã até ficar quase à noite, e atendendo o povo, e atendendo o povo, e atendendo o povo, não dava conta. Chega o sogro de Moisés e diz: é trabalho demais para você, você vai desfalecer. Chama outros anciãos para ajudarem, cooperarem, para dividir a carga com você. E assim será mais fácil, as coisas mais difíceis você irá tratar. Muitos livros de liderança falam sobre este assunto, liderança compartilhada e serviçal, é o termo mais técnico. Mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. É melhor, irmãos, dividir o trabalho. É mais produtivo dividir o trabalho. Agora você imagina aqui se não houvesse a proposta de alguns irmãos serem eleitos como diáconos. Os apóstolos iriam se dedicar à ação social, à distribuição diária, mas a pregação da palavra ia ser deixada de lado. Eu lembro quando eu ainda estava no seminário, mas aí gostei muito de tocar, de música, ministério de música na igreja, mas aí o reverendo Onésio me deu um conselho que foi fundamental para a minha vida. Você precisa saber o que você quer. Irmão, uma palavra tão simples, mas ele sempre falava com muita sabedoria, assim, de uma forma condensada. Sabe quando a pessoa fala uma frase e tem muita sabedoria naquela frase? Você precisa saber o que você quer fazer. Não dá para fazer tudo. E Deus não quer isso também. Se Deus me chamou para o ministério da palavra, eu preciso me dedicar muito ao ministério da palavra. E estudar dia e noite, e orar e participar da igreja, mas tendo um foco, tendo uma direção. Portanto, amado irmão, quando alguém está fazendo algo que Deus não chamou para fazer, isso pode ser uma estratégia do inimigo, querendo distrair a pessoa do seu chamado.
Aí teve murmuração. É comum na igreja ter murmuração. Primeiro ponto que eu trago aqui para os irmãos, baseado no texto, é o seguinte: o ministério saudável busca sabedoria para resolver problemas. Gente murmurando não para, desde Israel até hoje é assim. A murmuração é algo negativo. Houve murmuração, um problema tinha. As viúvas estavam sendo esquecidas. É um problema. É um erro, é uma disfunção no trabalho. Algo tinha que ser solucionado. Mas veja, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Um problema foi identificado, mas uma solução foi oferecida. Tinha um professor no IBEL que, se você reclamasse que, sei lá, algo não foi limpado assim direito, ele te dava uma vassoura e falava assim: então faça você. Porque nós, todos nós, tá? Todos nós temos a tendência de criticar de uma forma muito rápida. Colocar a mão na massa, querer trabalhar e fazer poucos. A crítica, digamos assim, mais positiva é aquela que oferece uma solução, que diz: eu me ofereço, eu acho que esse é o caminho, disposição, entrosamento, humildade e critério. Tem um livro muito bom sobre liderança, ele treinou líderes no mundo todo, John Maxwell. Já citei aqui algumas vezes as 21 leis irrefutáveis da liderança. É um clássico, é um best-seller. E ele faz algumas perguntas. Quais são os requisitos ou responsabilidade? Ele fala até, além da igreja, ele fala em qualquer lugar assim corporativo. Qual é a responsabilidade que tem? Isso muda a vida da pessoa e a vida da empresa, ou da igreja, ou qualquer outra comunidade, corporação. Qual é a minha responsabilidade? O que dá maior retorno? E aí vamos entender bem isso. Ou seja, em que área eu me desenvolvo melhor? Escolheram diáconos, pessoas que tinham este perfil, vamos dizer assim, esta cara, este jeito, esta inclinação, além das virtudes espirituais, como nós vamos ver há pouco. Este livro tem uma citação: líderes devem sair da sua zona de conforto, mas permanecer em suas zonas fortes, ou seja, na sua área forte. Alguém pode dizer: mas todos nós somos fracos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: quais são os seus dons? O que você percebe que você desenvolve bem? Qual que é a sua área? Onde você se ajeita? Seja forte nisso e permaneça nisso. Esse texto também nos ensina, irmãos, que nós precisamos treinar as pessoas. Treinar para delegar. A igreja funciona melhor quando todos estão trabalhando, cada um na sua área, cooperando e ajudando no entrosamento, numa boa disposição. Não importa o lugar onde eu estou, o que importa é que eu estou cooperando para que o trabalho aconteça. Deus me chamou para fazer isto, então faça isso, irmão. Fique neste lugar, faça o melhor, se esforce. Paulo diz para Timóteo: os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.
O que você quer ser? Não queira nada, queira o que Deus quer. O que produz maior recompensa? É a terceira pergunta dele no livro. E a ideia desta pergunta é a seguinte: às vezes nós estamos muito envolvidos em uma área, mas que não está rendendo frutos porque Deus não nos chamou para aquilo. Imagina os apóstolos. Olha só, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Imagina se fosse diferente disso. Vamos abandonar a palavra para servir às mesas. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso ser útil no ministério de Cristo? Como eu posso servir como soldado do batalhão do rei? Às vezes, irmãos, a culpa é do líder que deseja controlar tudo. Isso não desenvolve a igreja, não desenvolve os irmãos. Às vezes acha que só ele sabe fazer direito. E às vezes talvez ele sabe fazer melhor, mas precisa dar a oportunidade dos outros fazerem também para crescer. Às vezes a culpa também é da igreja, que se acomoda sabendo que o outro faz. Só que esse outro vai acumulando cargos e funções, acumulando e acumulando. Os crentes não se desenvolvem, o pastor ou o oficial não se prepara e tudo fica sem foco e disperso. Como a Bíblia é sábia. Porque você lê um livro aí de 500 páginas sobre liderança, mas resumidamente está tudo aqui em Atos 6 e Êxodo 18. O ministério saudável da igreja se concentra na prioridade. Movimentação não é realização necessariamente. Isso é uma citação. Os líderes entendem que movimentação não é necessariamente realização. Marta tinha que parar, ficar aos pés de Jesus e ouvir. Trabalho social é importantíssimo. Se a igreja não tem, se a igreja não está envolvida nisso, é uma falha da igreja. A igreja precisa corrigir isso. Mas no caso dos apóstolos, não era a área de concentração do ministério deles. As duas atividades são chamadas de ministério na igreja. Veja, o ministério da palavra e o servir às mesas. É a palavra original aqui do servir, tem a ver com ministério mesmo. Tudo é ministério, tudo é serviço na igreja. Esse ato aqui é serviço, cantar no coral é serviço, limpar hoje aqui, depois do almoço, é serviço, tudo é um serviço. Preparar o microfone para alguém orar aqui e falar, é serviço. Ouvir a mensagem, absorver, é um serviço a Deus. Tocar é um serviço. Ajudar uma senhorinha a subir a escada e ajudar no serviço. A disposição de servo é o que tem que ter no nosso coração. Senhor, eu quero servir. Onde o Senhor me pegar assim e colocar, eu vou servir. Não é para escolher, irmãos. É para se dispor. Me usa, Senhor. Eu me disponho, eu me coloco em tuas mãos, o que o Senhor quiser. Agora, o Senhor te colocou naquele lugar, fique. Se concentre. Se esforce. Se desenvolva. Pense. Ore, porque é uma estratégia do inimigo, às vezes, dispersar o ministério da pessoa. Qual é o seu ministério na igreja? Quais são as prioridades da sua vida?
O que você está fazendo para praticar tudo isto? Como essas perguntas são importantes. E a gente precisa parar para pensar. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oração e palavra. Olha como era perigoso os apóstolos irem para outro lugar, também é importante, já disse, também é um ministério, mas abandonarem este aqui. Eu já vi, irmãos, infelizmente, igreja onde o pastor estava tão envolvido com reforma física, estrutural da igreja, em que ele não conseguia mais visitar os crentes e discipular e preparar os seus sermões, a igreja enfraqueceu. Porque para preparar uma mensagem assim leva muito tempo e tem que investir muitas horas em oração. Então parece uma coisa assim básica. Eles queriam só ficar com oração e palavra. Não pense isso. Requer muito esforço a pregação da palavra. Te traz aqui o que passou a semana inteira cavando e fazendo e se esforçando muito para ser fiel a Deus e edificar a igreja do Senhor. Agora vamos supor se eu tivesse um trabalho secular, vamos dizer assim, e ficasse aqui improvisando, ou inventando coisas, ou fazendo algo assim corrido, sem estudo, sem pensamento e sem oração, a igreja não é edificada. O sermão não amadurece para ser entregue ao rebanho. Alguém pode dizer, mas por que eles falam que se dedicariam à oração e ao ministério da palavra? Não é toda a igreja que deve orar? Sim, mas a liderança deve orar mais. A liderança da igreja deve orar mais e os presbíteros, presbítero docente, eu, regente, os irmãos, os presbíteros devem orar mais que todos. Por que primeiro está a oração e depois o ministério da palavra? Já pensou isso? Porque cada detalhe da Escritura é um detalhe do Espírito Santo. Até a ordem das coisas, assim, é algo que o Espírito Santo está destacando, assim, no texto. Pode ver aí, e no original está exatamente dessa forma, no original grego. A oração e ao ministério da palavra. Irmão, ministério da palavra sem oração é totalmente infrutífero. Deveria abandonar o púlpito se não tem uma vida de oração. Se a igreja também não está orando, o púlpito não dá fruto, não edifica. Pode ser uma interpretação até perfeita, ele pode até citar aí os maiores teólogos, não vai edificar, porque não teve oração. É um ministério espiritual, então veja que o Espírito Santo deixou registrado aqui, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu e você sabemos muito bem que às vezes nós lemos a Bíblia e parece que não está falando assim conosco. O que acontece? Pode ser um pecado que não abandonou? Pode ser uma mente muito acelerada que precisa desacelerar? Mas acima de tudo isso pode estar faltando oração. Porque se não tiver oração, não tem aquela ministração interna da palavra de Deus. Iluminação, frutificação, comunhão, evangelização, intercessão, só acontece com oração. Não está conseguindo evangelizar? Está faltando oração. Lê a Bíblia e parece que o texto não fala ao coração, está faltando oração. Está desanimado na vida cristã? Está faltando oração. O sermão parece não ter vida, está faltando oração.
Os dois pilares da igreja, oração e palavra. A palavra leva para a oração leva para a palavra, e as duas coisas vão se juntando a tal ponto de você começa a ler a Bíblia já num espírito assim de oração. Você lê enquanto está orando ao mesmo tempo. O que significa o ministério da palavra, então? Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O ministério da palavra não é só este momento da pregação, ou pregar para a congregação, é aconselhar as pessoas também. O aconselhamento pastoral, ou seja, o meu e dos presbíteros, é o aconselhamento bíblico da palavra. Isso envolve o ministério da palavra. Evangelizar os perdidos, ministério da palavra. Segundo ponto, irmãos, o ministério saudável tem pessoas qualificadas espiritualmente. Observaram aí, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. A solução foi aqui a escolha de 7 homens, e foram eleitos diáconos. A primeira virtude, ou qualidade, vamos chamar assim, é boa reputação, bom testemunho. Porque não pode ser oficial quem não tem caráter. Não pode. Não tem boa reputação. Tem que ter reputação ilibada, tem que dar bom testemunho, cheios do Espírito. Nesse ano ainda nós vamos ter eleição de oficial. Não pense, eu gosto desse, eu gosto daquele, aquele ali eu acho muito legal, não importa. Tem boa reputação, é cheio do Espírito, tem sabedoria, porque veja, olha o problema aqui já na igreja. A igreja sempre tem problema, desde a igreja apostólica, que sempre tem um monte de problema para resolver. Então o oficial precisa ter bom testemunho, ser cheio, dominado pelo Espírito Santo, e precisa ter sabedoria. Não é carisma, cara legal, não, sabedoria, discernimento. O lado prático da vida é bem desenvolvido, é uma pessoa que sabe lidar com os problemas, tem o Espírito Santo, tem amor, tem alegria, tem paciência, tem sabedoria. Diz o texto que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A tal ponto que os apóstolos tiveram essa confiança para entregar o ministério nas mãos deles. Fidelidade, confiança. 7 homens escolhidos e ordenados impuseram as mãos. Veja que há aqui uma comunhão. Eles foram eleitos pela igreja, foram apresentados aos apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. A liderança cresce, a igreja cresce, a palavra cresce. Olha o versículo 7, crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, porque lidaram bem com o problema lá no começo, que as viúvas estavam sendo esquecidas. O problema é o tempo inteiro na igreja. Qualquer comunidade, qualquer congregação, é problema o tempo inteiro, vindo, voltando, indo, voltando. E precisa ter sabedoria espiritual, oração, entrega, para lidar com isso o tempo todo.
Não passe a sua vida sem servir a Deus. Não desperdice a sua vida vivendo para si e não para o Senhor. Queira servir, mas não queira escolher serviço. Diga: Senhor, eu quero servir, e o que o Senhor quiser eu faço. Agora, se o Senhor já te colocou no ministério, se você já entendeu, já tem desenvolvido, amado irmão, faça isso com zelo para o Senhor. Tenha mais zelo com as coisas de Deus. Se esforce mais. Reclame menos. Entregue a sua vida. Jesus é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Rei. Cadê a prontidão para obedecer o Senhor? Cadê a prontidão para fazer a obra? Daremos conta diante do Senhor, nós estaremos em pouco tempo, nós já estaremos diante dEle. O que eu fiz com a minha vida? Olha o diácono Estevão, ele não era presbítero, ele era diácono. Conhecia profundamente a Bíblia. O ministério saudável requer coragem para testemunhar. Ele se levanta na força do Espírito Santo, este homem. Tem graça, tem poder espiritual, sabedoria, espiritualidade, está tudo aí no texto. Enfrenta pessoas falsas, um julgamento mentiroso, um julgamento malicioso, um julgamento todo corrompido, pessoas compradas aqui, mas está lá o servo de Deus, testemunhando, forte, corajoso no Senhor, imitando Jesus até a morte. Nós vamos ver na próxima mensagem que ele morreu. E Jesus se levantou e olhou para ele. Jesus olhou para o seu servo ali, morrendo, honrando a morte de Estevão, esse servo fiel do Senhor Jesus. Deus não nos chama para a gente ficar olhando a vida passar, irmãos. Deus chama servo. Deus chama a gente que tem que ter disposição para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Testemunha se levanta na força do Espírito, contra testemunhas falsas e compradas, mas uma testemunha para revelar a graça de Deus. Olha só, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Um fulgor divino parecia envolvê-lo, exatamente como Moisés. Perceberam isso no texto? Esse homem fala contra o lugar santo, contra a lei, contra os costumes que Moisés nos deu, mas ele estava parecido com Moisés ali. Vamos lembrar do nosso mestre. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jovem, adolescente, queira servir. Não ache que o mundo está aí para servir você. Queira servir. Queira arrumar as coisas. Queira se dispor. O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir? O texto fala de diáconos. Vamos orar pelos nossos diáconos, para que o Senhor sustente este ministério tão importante na vida da igreja.
Irmãos diáconos, olhem para Estevão, morrendo para a glória de Deus, servindo, servindo, servindo. Irmãos presbíteros, eu me incluo, vamos concentrar a nossa atividade, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra. E não vamos ter medo do mundo, porque o Senhor está conosco. Jesus veio para servir, ele foi o maior diácono que já existiu. E o primeiro mártir da igreja, no registro bíblico, Estevão, morreu pelo Senhor Jesus. Às vezes por pouco, tão pouco e tão menos do que ele enfrentou aqui, a gente já quer abandonar o posto. Ofende a Deus abandonar o trabalho. Ofende o Espírito Santo dizer, não quero fazer, não gosto de fazer, estou chateado de fazer, e etc. Essas coisas que às vezes nós pensamos ou falamos. Quem te chamou é o Rei da Glória, para com isso. Sirva ao Senhor. Sirva até a morte o Senhor Jesus. Nós somos chamados de servos na Bíblia. Servo é escravo. Jesus manda em nós. Obreiros, ele capacita. De uma forma incrível, Jesus honra os seus soldados fiéis. Como você estará diante do Senhor? E quando nós partirmos e estarmos diante do Senhor, o que eu fiz com a minha vida? Vamos pensar nisso. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Abençoa, Pai, o ministério desta igreja. Todos nós pecamos e falhamos, Senhor.